Estamos no Museu da Resistência e Liberdade, na Fortaleza de Peniche, onde entre 1934 e até o 25 de abril de 74 funcionou a cadeia de alta segurança do regime fascista português. Aqui estamos no parlatório. Era aqui que as famílias se juntavam, viam os presos, de um lado presos, do outro lado a família, mas sempre com o olhar atento e a vigilância dos carcereiros. Assim aconteceu a partir de 1950, quando se deu a fuga de Jaime Serra e de Francisco Miguel. Inicialmente instalaram o primeiro parlatório junto à cozinha, depois foi no terreiro e ultimamente foi este, inaugurado em 1964. António Borges Coelho também aqui esteve. Historiador, poeta, ensaísta, nasceu em Mursa em 1928, foi preso em janeiro de 56, na cadeia do Aljube, devido à sua ligação com o mundo juvenil, transitando depois para Peniche. E esteve aqui desde 1954 até 1962, tendo sido companheiro de prisão de Álvaro Cunhal. Foi nesta cadeia que desenvolveu o seu gosto pela história, que escreveu muitos dos seus poemas e aqui casou. Há 8 meses dissemos até logo. Era uma tarde fria de novembro, uma tarde como qualquer outra, gente regressando à casa do trabalho, lancheiras, malas, rugas profundas no rosto. Se houvesse malas de mão para a saudade, a desventura, não havia malas no mundo que chegassem. Era uma tarde fria de novembro. Não sei se alguém sorriu do beijo que trocámos. Até logo, disseste. Depois passaram 8 meses, os meses mais compridos que tenho encontrado. Que pensamentos levava comigo? Sei que disseste até logo, e era como se levasses as tuas mãos abertas sobre o meu peito. Pensava que só nas despedidas breves, por horas, se dizia até logo, como a alguém que parte boa viagem, ou ao nosso companheiro bom trabalho. Mas já passaram 8 meses, 240 dias, 5.700 horas. Porque disseste até logo. Se eu não soubesse, aprenderia que na minha pátria os namorados dizem até logo e estão meses, anos, por vezes não voltam mais. Fecham-nos atrás de grades de ferro, espancam-nos, matam-nos devagar e não permitam que apareçam logo. Amiga, o ódio que trago armazenado destas noites de insónia e abandono, dou à luta. Mas temos que sofrer, sofrer de veras. Até que um dia os homens cantarão livres como os pássaros, os namorados beijarão sem pressa e as palavras até logo quererão dizer simplesmente até logo. Estamos nas celas do pavilhão C, em cada um destes reduzidos espaços vivíamos e passávamos parte do dia. Passávamos muitas vezes com as mãos atrás das costas, de um lado para o outro, e sempre que o ar da apitada era a hora da refeição, era a hora do recreio, e quando voltávamos novamente, lá estávamos com o muro em frente e muitas vezes as gaivotas. Carlos Britos também aqui esteve. Ele nasceu em Moçambique em 1933, veio para Portugal com 3 anos de idade e teve preso 3 vezes, no Aljube, em Caxias e Peniche, e nesta cadeia passou alguns anos, longe da década 60 pelas suas atividades ligadas ao Partido Comunista Português. Publicou vários livros de poesia, um dos quais a Anotação dos Dias, com poemas escritos nesta prisão. Poesia, minha flauta de tanger ao serão, pausa breve na ação. Agora és tu quem pauta dias compridos da prisão. Contigo enfrento as horas de aparente sonolência, disfarce da violência. Na torre onde tu moras, forjo esta resistência. Interrogo-me contigo na difusa claridade. Encontro na tua intimidade o refúgio, o abrigo, a âncora, a identidade. Subvertemos isolamento, rompemos portas e janelas, contactamos outras celas, promutamos o pensamento no passo ágil das tuas velas. Era aqui que tomávamos as refeições.
E cada um destes locais tem uma história imensa para contar. Foi aqui que se iniciou a célebre fuga de Álvaro Cunhal, ao imobilizarem o guarda, caçarem-lhe as chaves e depois fazerem todo o percurso até descer as muralhas da fortaleza. Manuel Lousã Henriques nasceu em 1933 em Coentral, Castanheira de Pera. Foi preso pela sua ligação ao Partido Comunista Português, ainda quando estagiário de Medicina em 1962, tendo cumprido 3 anos e meio de cadeia aqui em Peniche. Notabilizou-se como psiquiatra e homem de cultura e desenvolveu uma forte intervenção cívica e política, vindo a falecer em 2019. Darei primeiro as pedras deste povo, os nomes ficarão rolando aí. Que nome de pedra e gente poderiam a ambas mãos os mesmos ser? São Xistos e Antónios, Joaquins e Aranitos, Arcoses, Manéis de granitos e letras em calcário e em carvão, e Marias de verão a verão. Homens e pedras, portanto, aqui, irmãos da fina argila coada pelo tempo, da pedra broeira lamentada pela dor e deposta ao vento, e chuvas de destinos e lições, com marés e marés em mar de contradições. As pedras cantarei deste país, e as águas e as mágoas que me diz. Lembrarei a João, o camponês, que pão e pedra e pão, uma apenas coisa fez. E isto no inverno e no inferno, que é ser da vida, morte e subalterno em todos os quartéis da guerra e da paz e daquela que se faz e se desfaz. Onde o João, o camponês, não tem voz, nem vez, nem paz. Neto de santos, mas que deu em vagabundo e pecador, e correu o mundo, e vendeu o mundo. E quem lhe o compraria? Artur Maldonado Freitas é irmão de Custódio Maldonado Freitas, médico antifascista das Caldas da Rainha, que esteve preso por 3 vezes em Caxias e no Aljube por atividades de resistência ao regime. O poema Preso Político foi escrito por Artur Maldonado Freitas por seu irmão Custódio, que se encontrava preso em Caxias. Custódio Maldonado Freitas desenvolveu a sua atividade política ligada ao MUD, ao MDP e à CDU e veio a falecer em 1994. Trazer no peito o brilho das estrelas, quando a treva matou a luz do olhar. Resistir, de pé, à fúria das procelas, quando tudo parece naufragar. Ser livre junto às grades das janelas, por ver o céu e os barcos a passar. Sentir nas mãos vazias a aquecê-las as mãos dos que não pode acarinhar. E mesmo só, viver na companhia dos humildes, dos poetas e crianças, e sendo ateu negar-se à heresia de impor ideias à força das lanças para acreditar no Deus, homem divino. É ser alguém fiel ao seu destino. Este é um dos pátios da fortaleza de Peniche. Aqui fazia-se o recreio e também se tirava a água para as higienes. Outros pátios ficavam entre os blocos e era um local de recreio dos presos, onde conversavam uns com os outros e muitas vezes até encontravam soluções para deixar mensagens para os companheiros que não contatavam de outros pavilhões. Armando da Silva Carvalho nasceu em Olho Marinho, em Óbidos, em 1938. Foi advogado, jornalista, poeta, ensaísta, começando a desenvolver a sua atividade literária na década de 60 em ligação com outros escritores da resistência. Publicou o livro Os Ovos de Ouro, de 1969, O Mar de Peniche, um poema emblemático sobre a situação dos presos políticos nesta fortaleza. Veio a falecer em 2017 nas Caldas da Rainha. Todos os dias acordam violadas estas praias que dizemos virgens. A chuva, esse suor do mar, já não desfaz a solidão dos homens ou o piar dos corvos. Mar de Peniche, onde os peixes se atiram contra os barcos e as grutas dos rochedos nada acoitam. As traineiras juntaram-se a dormir, mas o mar não esquece e grita contra a fortaleza.
O mar sorveu todo este dia, exausto, e o que fica da praia são estas pedras laças, transidas pelo sono. O que fica das pedras é este mar de sono, que os homens já submersos sorvem a curtos haustos. O que fica da noite são os presos exaustos, que as pedras dissimulam e o mar absorveu. Estamos nas célebres casas-matas, construções todas em pedra, como se pode verificar, muito úmidas. Eram locais para guardar compartimentos, mas também aqui tiveram presos de castigo. Há até um registro de 1932 da fuga de um conjunto pela Claraboia. David Mourão Ferreira nasceu em 1927 em Lisboa, escritor, professor universitário, notabilizou-se como poeta e ensaísta, sempre com uma forte posição crítica em relação ao regime. Escreveu muitas das letras cantadas por Amália, entre as quais o poema Abandono, batizado em 1962 por Fado Peniche pelas claras alusões aos presos políticos encerrados nesta fortaleza. David Mourão Ferreira veio a falecer em 1996. Por teu livre pensamento foram-te longe a encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar, e apenas ouves o vento, e apenas ouves o mar. Levaram-te, era já noite, a treva tudo cobria. Foi de noite, numa noite de todas a mais sombria. Foi de noite e nunca mais se fez dia. Ai, dessa noite o veneno persiste em me envenenar. Ouço apenas o silêncio que ficou em teu lugar. Ao menos ouves o vento, ao menos ouves o mar. Continuamos aqui no pavilhão C, no piso terceiro das celas individuais. Miguel Torga é o pseudónimo literário de Afonso Rocha, que se notabilizou como escritor e poeta ao longo do século XX pelo seu empenhamento cívico e político em várias causas da resistência à ditadura. Nasceu em 1907 em São Martinho de Anta, em Trás-os-Montes. Viveu no Brasil entre 1925 e 1929. Tirou o curso de Medicina, atividade que exerceu ao longo da sua vida. Em 1939, desenvolve a sua atividade médica em Leiria. É preso nesta cidade, nesse ano, na sequência da publicação do quarto livro, A Criação do Mundo, sendo depois transferido para a prisão do Aljube. Morre em 1995. Livre não sou, que nem a própria vida me consente, mas a minha aguerrida teimosia é quebrar-lhe à via um grilhão da corrente. Livre não sou, mas quero a liberdade. Trago-a dentro de mim como um destino. E vão lá desdizer o sonho do menino que se afogou e flutua entre nenúfares de serenidade depois de ter a lua. Estamos de novo no pátio. Manuel Alegre é um escritor e poeta que nasceu em Águeda em 1936 e que pela sua poesia se tornou um dos rostos mais emblemáticos da resistência à ditadura e à guerra colonial, sendo também um político ativo ao longo das décadas que seguiram à Revolução de 25 de Abril, ligado ao Partido Socialista. Estudou em Coimbra e foi mobilizado para a guerra colonial em Angola, onde foi preso pela PIDE em 1963 e reenviado para Portugal, de onde parte para o exílio em 64, desenvolvendo depois, na Argélia, o principal da sua atividade de resistência política, que se prolongou ao longo de anos. Sobre esta página escrevo o teu nome, que no peito trago escrito, laranja, verde, limão, amargo e doce o teu nome. Sobre esta página escrevo o teu nome, de muitos nomes feito, água e fogo, lenha, vento, primavera, pátria, exílio. Teu nome onde exilado habito e canto, mais do que nome, navio, onde já fui marinheiro, naufragado no teu nome. Sobre esta página escrevo o teu nome, tempestade, e mais do que nome, sangue, amor e morte, navio. Esta chama ateada no meu peito, por quem morro, por quem vivo, este nome rosa e cardo, por quem livre sou cativo. Sobre esta página escrevo o teu nome, liberdade.
E estamos novamente no parlatório. Maria Teresa Horta, escritora, poeta, jornalista, nasceu em Lisboa em 1937, sendo uma destacada lutadora das causas feministas, pelos direitos das mulheres e pela liberdade. Integrando-se no movimento Poesia 61 e escreve, em 1971, com Maria Isabel Barreno e Maria Felho da Costa, o livro Novas Cartas Portuguesas, que mereceu às chamadas Três Marias um processo judicial com grande impacto antes da Revolução do 25 de Abril. Vós. Enviaram-me a vós, transportando nos cabelos esperanças clandestinas, de muralhas cotidianas, sem bandeiras metálicas. Aguardem-me no aço dos olhos, contrabando de tristeza. Me enviaram a voz de notícias nos pulsos e me disseram de soluços, rasga das mãos de qualquer homem os telegramas sangrentos enviados ontem. De tempo, os soldados inspecionaram horizontes fáceis. Vós, às cidades grávidas de guerra e aos lábios úmidos de medo, me enviaram a voz de notícias grávidas. O Fortim Redondo é a primeira parte da edificação do conjunto da fortaleza. É muito conhecido porque era ali o segredo, o local onde os presos eram castigados. Daqui se organizou algumas fugas e é muito conhecida a fuga do Dias Lourenço, que cortou a porta e se enviou para o mar e depois foi sair na praia, que nós vimos lá à entrada. Estamos no segredo. Ana Terli nasceu no Porto em 1929, tendo desenvolvido a sua atividade como professora universitária, destacando-se como poeta, ensaísta, romancista, tradutora e artista plástica, tendo sido um elemento ativo do movimento da poesia experimental. Faleceu em 2015. O barco vai, o barco vem, português vai, português vem. O corpo cai, o corpo dói, português vai, português cai. O barco vai, o barco vem, português vai, português vem. O país cai, o país dói, o tempo vai, o tempo dói. Português cai, português vai, português sai, português dói. Estamos na entrada da Fortaleza de Peniche, agora Museu Nacional de Resistência e Liberdade. Nesta porta à entrada é onde as famílias tinham que deixar, identificar-se e deixar todos os haveres. E depois seguiam para esta ponte. Nós, os presos, entrávamos em carros celulares, não sabíamos bem o sítio onde estávamos. Víamos que a carrinha parava e depois parava depois. Só depois do 25 de Abril nos apercebemos que havia aqui um fosso e que havia este passadiço, esta ponte. Então foi inaugurado já em 2018 o memorial que aqui grava o nome de todos os presos políticos, 2.500 presos que passaram por esta cadeia. Era uma velha aspiração dos democratas, das famílias, dos presos, que finalmente foi erguida. Também se olharmos para a fortaleza, na esquina memorial, vê-se uma parte da fortaleza pelo qual foi a descida de Álvaro Cunhal com os seus companheiros quando se deu a grande fuga em 1960. Aqui, mais abaixo, podemos também ver a prainha. É um local muito histórico. Foi no ano de 1954, em dezembro, numa noite muito fria e já era muito escuro, quando o Dias Lourenço veio aqui ter. Tinha cortado a porta do segredo, tinha-se enviado para o mar e apareceu aqui quase nu, depois apanhou a solidariedade dos pescadores, foi numa caminhonete e foi-se embora retomando a liberdade e assim reforçando a luta pela liberdade e contra o fascismo, que todos nós hoje comemoramos e vitoriamos frente a este memorial. Estamos junto ao memorial aos presos políticos na Fortaleza de Peniche. Sofia de Melbray Anderson nasceu no Porto em 1919, tendo passado a viver em Lisboa após o seu casamento em 1946 com o jornalista, advogado e político Francisco Sousa Tavares. Fez os seus estudos em Filologia Clássica. Começou a sua atividade poética em 1940, nos cadernos de poesia, e escreveu também contos, teatros, ensaios, traduzindo vários autores, especialmente de teatro. Destacou-se na sua militância política de resistência ao salazarismo, nomeadamente no âmbito dos grupos de católicos
que protestavam contra a ditadura. Veio a falecer em 2004. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e, livres, habitamos a substância do tempo. Mariano Calado nasceu em Almeirim em 1928, passando a viver em Peniche aos 2 anos de idade. Dedicou-se à história local e regional de Peniche e escreveu livros de poesia, de ficção e literatura para crianças e jovens. Esteve preso em Caxias em 1959. O seu nome foi atribuído à biblioteca Escola Básica de Autoguia da Baleia. Não me falem do barco onde chorei, não me falem do barco onde sofri, não me falem do barco onde matei, não me falem do barco onde morri. Falem-me sim, do barco onde sonhei a esperança que hoje e sempre ainda me invade. Falem-me sim do barco onde pisei os passos de lutar pela liberdade. Que eu quero não errar como quem erra e sentir fundo e bem como quem sente. Amar de mar a mar a minha terra, amar de mar a mar a minha gente. Que este som, este grito, esta raiz que o vento traz em lágrimas de outrora, que este ser e não ser no meu país são o perfume de uma rosa agora. Armindo Rodrigues nasceu em Lisboa em 1904. Formou-se em Medicina e ligou-se desde cedo aos movimentos de oposição ao Estado Novo, nomeadamente ao Mudo Juvenil e em campanhas presidenciais de oposição ao regime. Abraçou o movimento neorrealista, tendo participado em diversas das suas iniciativas como escritor, poeta e desenvolvido também uma atividade como tradutor. Veio a falecer em 1993. Em 25 de abril, em Portugal, de repente, no ermo da madrugada, floriram cravos vermelhos. Já há 48 anos a treva nos tinha cegos, quando da treva rasgada floriram cravos vermelhos. Veio a manhã que tardava. Estava a longa noite finda. Num rumor de asas de pombas, floriram cravos vermelhos. Desde os peitos dos soldados aos peitos dos marinheiros, nas próprias metralhadoras floriram cravos vermelhos. Mal rompeu o dia novo, logo por ruas e praças, das cidades às aldeias floriram cravos vermelhos. Quer das mãos dos operários, quer nas mãos dos camponeses, no tempo de um pensamento floriram cravos vermelhos. Nos olhos baços dos velhos, na gargalhada das crianças, no enlevo das mulheres, floriram cravos vermelhos. Nas páginas dos escritores, na atenção dos estudantes, nas comoções da razão floriram cravos vermelhos. Era um povo renascido, da morte em que estava morto, em cujos gestos e gritos floriram cravos vermelhos. No sol, na lua, no vento, nas searas, nas montadas, nos olivais, nas charnecas, floriram cravos vermelhos. Na voz das fontes e rios, nas ondas do mar amigo, nas penedias dos montes, floriram cravos vermelhos. No pão, no vinho, nos frutos, de sangue e suor nutridos, mas na fome e sede deles, floriram cravos vermelhos. No azul do céu profundo, no branco leve das nuvens, no canto alegre das aves, floriram cravos vermelhos. Na sombra vil das prisões abertas de par em par, dos irmãos delas libertos, floriram cravos vermelhos. Mas no 1º de maio, foi que em todo Portugal todo floriu. Num mesmo cravo vermelho. Jorge de Sena nasceu em Lisboa em 1919 e desenvolveu a sua atividade como intelectual, escritor, ensaísta e professor universitário. Por ter participado numa tentativa revolucionária em 1959, exilou-se no Brasil. Em 1965, com a degradação da situação do Brasil, muda-se para os Estados Unidos, onde foi professor em diversas universidades. A sua atividade poética é também ela uma celebração da liberdade, que pôde ainda viver após a Revolução, sem que, no entanto, tenha abandonado os Estados Unidos, onde continua a residir. Faleceu em 1978, apenas com 58 anos de idade. Nunca pensei viver para ver isto. A liberdade e as promessas de liberdade restauradas. Não. Na verdade, eu não pensava no negro desespero, sem esperança viva, que isto acontecesse realmente. Aconteceu. E agora, meu general? Tantos morreram de opressão ou amargura. Tantos se exilaram ou foram exilados.
Tantos viveram um dia a dia cínico e magoado. Tantos se calaram, tantos deixaram de escrever, tantos desaprenderam que a liberdade existe. E agora, povo português? Essas promessas há que fazer depressa que o povo as entenda. Creia mais em si mesmo do que nelas, porque elas só nele se realizam e por ele. Há que por todos os meios abrir portas e janelas cerradas quase 50 anos. E agora, meu general? E tu, povo, em nome de quem sempre se falou, ouvir-se-á a tua voz firme por sobre os clamores com que saúdas as promessas de liberdade? Tomarás nas tuas mãos, com serenidade e coragem, aquilo que, numa hora única, te prometem? E agora, povo português? De novo junto às muralhas da fortaleza. Natália Correia nasceu nos Açores em 1923. Fez os seus estudos em Lisboa e desenvolveu a sua atividade como poeta, dramaturga, romancista, ensaísta, tradutora, jornalista e guionista e editora. Participou em vários movimentos de oposição ao Estado Novo, nomeadamente no MUD e em diversas campanhas presidenciais. Foi editora das Novas Cartas Portuguesas e no caso conhecido das Três Marias, e desenvolveu uma intensa atividade política e cívica, tendo sido condenada a 3 anos de prisão, com pena suspensa, pela publicação de uma antologia, poesia erótica e satírica. Natália viria a morrer em 1983. Basta umas 5 pontas de uma estrela e a cor do navio em movimento, e como ave, ficar parada a vê-la, e como flor, qualquer odor no vento. Basta-me a lua ter aqui deixado um luminoso fio de cabelo, para levar o céu todo enrolado na discreta ambição do meu novelo. Só há espigas a crescer comigo numa seara para passear a pé, esta distância achada pelo trigo que me dá só o pão daquilo que é. Deixem ao dia a cama de um domingo para deitar um lírio que lhe sobre, e a tarde cor-de-rosa de um flamingo seja o teto da casa que me cobre. Basta que o tempo traz na sua anilha como uma rosa traz abril no seio, e que o mar dê fruto de uma ilha onde o amor por fim tenha recreio. João Miguel Fernandes Jorge nasceu no Bom Barral em 1943. Licenciou-se em Filosofia e tem desenvolvido a sua atividade como poeta, professor, ensaísta e especialmente sobre artes plásticas. O seu primeiro livro de poesia foi publicado em 1971 e desde então tem sido uma das vozes poéticas mais relevantes da sua geração. O poema selecionado é também, sem o ser, um poema e um hino à liberdade e uma forma de a celebrar. O meu gosto pela pintura surgiu nesse dia, quando o professor me deu, num corte de pinheiro, um barco a sulcar as ondas. Não sei em que sótão se perdeu o azul e o branco desse mar. Era um paquete igual aos dos jornais, que ligava a metrópole aos portos do ultramar. A quilha cortava as vagas. Das chaminés, o fumo prometia uma história da Índia e das Áfricas, de sândalo e de marfim, de selva e de armadilha. Nunca tive outro prémio que me deixasse tão feliz. E acreditava que existia assim um barco para navegar livremente de um a outro oceano. Hoje eu sei, o navio, a sua imagem tinha qualquer coisa de sagrado, e em Luanda e Moçambique, em Mormugão, nas ilhas do Atlântico, as gentes rendiam-lhe culto quando chegava, quando partia o navio verde. O casco refletia a sombra dos seres e das lamas, o testemunho da pátria. Em que sótão se perdeu? Em que mar o afundaram? António Ramos Rosa nasceu em Faro em 1924. Desenvolveu a sua atividade como empregado de escritório, escritor, tradutor, crítico literário. Ligado ao MUD, foi também preso político. Foi um dos fundadores da revista Poesia Arte, 1951. Publica o seu primeiro livro na década de 50, manteve ligações com diversos movimentos literários e continuou ininterruptamente a criar poesia até ao final da vida, no total de mais de 50 títulos, sem nunca se enclausurar numa corrente única estética. Veio a falecer em 2013.
O imponderável acontece porque faz parte do possível e pode ser um obstáculo ou a maravilha de uma surpresa. Ser sábio é ter o tato de aceitar a mudança como uma variante da partitura pessoal e dilatar assim o campo original da consciência. Ser capaz de ser o que está para além do próprio ser é se ingrar através do não ser e ser o que não se é, vencendo a ilusão de ser só o que se é. A criação é esta ficção da ignorância lúcida, que sabe que o instante é a oportunidade inadiável do desejo, que quer consumar-se na esfera resplandecente do real. É a ilusão que vence a ilusão e já não é ilusão, porque o seu contrário foi integrado na consciência viva do instante. Terminamos no memorial com Daniel Faria. Daniel Faria nasceu em 1971 em Baltar. Fez o curso de Teologia na Universidade Católica e Estudos Portugueses na Universidade do Porto, ingressando na vida monástica na comunidade benetina, tendo desenvolvido trabalho pastoral em Marco de Canaveses. Foi uma das vozes mais sensíveis e inovadoras da poesia portuguesa da década de 90. Faleceu apenas com 28 anos, em 1999, deixando uma obra poética de grande sensibilidade, publicada e títulos inéditos que viriam depois a ser editados. Pode considerar-se uma das mais promissoras vozes poéticas do final do século XX, a que a morte prematura não deixou exprimir-se na sua plenitude. Que a mão escreva tão exata a necessária travessia, que a mão escreva em si mesma esse dever de fruto que cresce, esse sumo que a escrita bebe para saciar quem lê. Mesmo se nada lhe vem ao pensamento, quando lhe apetece escrever nos vidros. Que a mão escreva na língua o que a língua há de cantar. Que ela escreva no interior da boca a transparência de quem dá a mão à mão de quem conduz. Escreva como um archote no caminho de quem não encontra. Escreva como quem arruma a luz no quarto antes de sair, com a caligrafia demorada de uma planta em crescimento, que ela escreva no caule de cada rebento o grito novo.